A gente está lendo essas histórias que os nossos inscritos mandaram. São histórias interessantes, relatos fora de série, com contos assim de fantasmas, assombrações, casarões abandonados, casas mal assombradas. E esse agora é mais um relato que eu vou ler para vocês. Era por volta de 1890, durante o primeiro governo dos Ravioli aqui no Ceará, quando foi construído o que seria um empreendimento para a saúde mental. Uma obra que iria encher os bolsos dos coronéis e oligarquias que controlavam o poder nesse estado. Na época, Ravioli foi elogiado tanto pelos governistas quanto pela oposição por estar se preocupando com a saúde mental dos cearenses. Ele batizou o lugar de Casarão Babaquara de Água Verde, situado no município de Guaiúba. Logo iniciaram as obras de construção. O Babaquara contava com um salão principal, vários quartos na parte superior e inferior, ala médica e outros cômodos. Alguns deles de acesso restrito, como o necrotério dos experimentos. Ravioli delegou o cargo de inspetor-geral de Babaquara ao médico Dr. Hugo Strange. O objetivo do casarão era cuidar dos insanos mentais, porém, por debaixo dos panos, o Dr. Hugo conduzia uma série de experimentos para o controle mental dos pacientes. E o principal patrocinador dessa experiência era o próprio Ravioli. Strange conduzia uma série de torturas nos pacientes, desde tratamento de choque até recortes no cérebro. Ravioli visitava periodicamente o casarão, pois estava interessado nas técnicas de controle mental para comprar sua reeleição. Strange tinha desenvolvido uma terapia de choque que transformava os pacientes em meros zumbis que obedeciam a tudo que o torturador dissesse. Logo, ele foi convertendo um a um seus pacientes em escravos. Porém, houve uma falha com um deles. Seu nome era Vladimir e foi enviado ao sanatório após ter matado sua própria mãe por não temperar devidamente a comida. Ele sofria de distúrbios agressivos, nos quais o tratamento não podia penetrar. Para concluir seu experimento, o médico teve que descobrir a causa do mau funcionamento de sua terapia de choque. Ele passou um longo período investigando as causas, pois estava intrigado com o caso. Logo descobriu que a causa principal foi que o sujeito era desprovido de sentimentos. Não tinha motivos para viver nem para amar. Talvez o remédio que precisasse fosse alguém que despertasse o amor em seu coração. O médico não viu alternativas e teve que apagar o paciente que apresentou falhas em seu tratamento. Ele fez parecer um suicídio, pois Vladimir apareceu enforcado numa corda no próprio quarto. Levaram o corpo para o cemitério da cidade e lá o enterraram. Após alguns meses, Strange vendeu seu experimento aos órgãos de saúde do governo. Qualquer doença no Ceará estava sendo tratada com a milagrosa terapia de choque, até mesmo dor de cabeça. Portanto, ele conseguiu conquistar a reeleição e um marco histórico aconteceu. Foram eleitos 100% dos deputados governistas desse estado, quando os Ravioli não tinham mais oposição. A terapia de controle das massas foi um sucesso e o casarão Babaquara de Guaiúba foi queimado para ninguém desconfiar do que aconteceu naquele local. As torturas e os atos desumanos foram esquecidos na história. Havia alguns cearenses
que não foram controlados pelo governo e constantemente denunciavam os atos ditatoriais e censuras que ocorriam. A denominação desse grupo era Custodes de Lumine, Guardiões da Luz, se preferir. Tratavam de investigar a educação do Estado e nenhum indício de doutrinação ideológica eles encontraram, nem as propagandas de rádio, nada. Parecia mágica que um governo ditatorial tivesse tanta popularidade assim. Logo, eles acharam um caso que despertou interesse: o sanatório que foi incendiado pelo governo. Porém, o incêndio do casarão não tinha ficado para trás, pois a queima de arquivo não foi completa. Quando foram investigar a morte de um dos pacientes, o Vladimir, cavaram seu túmulo, não acharam corpo nem ossos, apenas um baú cheio de papéis em branco e um bilhete que dizia: "Eu já tive oportunidade de fugir desse inferno. Certa vez consegui ter acesso à sacada do prédio com um amigo. Se nós pulássemos alto o bastante, conseguiríamos alcançar a sacada de outro prédio logo na frente. Meu amigo pulou, mas eu estava com medo. Ele apontou para mim a luz de uma luminária e disse: "Vamos, não precisa pular, apenas ande por essa luz que está sendo refletida e você chegará aqui." Eu era louco, mas não bastante para acreditar naquilo. Voltei para o sanatório e perdi as esperanças. Não me importava mais com emoções. Só queria conhecer a morte. Mas, pelo meu sofrimento de todos os meus companheiros, deixo aqui uma charada para vocês descobrirem a verdade sobre esse local. Logo atrás do bilhete estava escrito que um homem poderoso tem que controlar nas pessoas para se perpetuar no poder. Dica: ele é o defeito dos loucos e os apaixonados não usam muito bem. A resposta era óbvia: a mente. Os Custódios de Lumine tinham achado a maior pista, porém não conseguiriam provar o envolvimento de Ravioli naquele caso. No baú de Vladimir estava escrito: "Eis formae speculum est vinum mentis." Isso era um ditado em latim que significava: no espelho vê-se o rosto, no vinho o entendimento. Então, eles pegaram os papéis, puseram em um espelho, mas nada apareceu. Porém, quando derramaram vinho, a tinta começou a surgir e logo foram se revelando os planos do Dr. Strange em conjuntura com o governador. O mistério foi descoberto e não demorou muito para o efeito do tratamento de choque acabar. Essa era uma ótima oportunidade para a denúncia. O caso repercutiu nacionalmente e o presidente da época exilou Ravioli e toda a sua família para a Sibéria. Quanto ao Dr. Hugo Strange, nada foi feito e ele continuou sua carreira profissional. Dê um like, se inscreva em nosso canal.